E se eu te dissesse que você está perdoando errado há anos, você já se perguntou por que, mesmo depois de dizer eu perdoo, aquela dor continua queimando no peito? Por que as lembranças voltam como fantasmas à noite? Talvez porque ninguém nunca te contou o que a Bíblia realmente ensina sobre perdão. Hoje vou revelar 7 verdades bíblicas sobre o perdão que vão destruir tudo o que te ensinaram na igreja. E aviso, algumas delas vão te chocar. Sabe aquela frase que você ouve por aí? Perdoar é esquecer? Mentira. Ou aquela, se você não perdoar, Deus não te perdoa? Não é bem assim. A verdade é que o perdão bíblico é muito mais profundo, complexo e libertador do que os clichês religiosos que repetem por aí. Eu sou do canal Segredos da Bíblia, onde a gente desvenda as verdades escondidas das Escrituras. E garanto, nos próximos minutos, sua visão sobre perdão nunca mais será a mesma. Prepare-se, porque a primeira verdade já vai derrubar um dos maiores mitos que você acredita. Vamos lá. A primeira verdade. Perdoar não é esquecer. Isso mesmo que você ouviu. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que perdoar significa apagar da memória. Olha o que Deus faz em Jeremias 31:34. Deus diz, não me lembrarei mais dos seus pecados. Mas preste atenção, ele não disse, vou esquecer, disse, não vou lembrar. É uma escolha consciente, não amnésia divina. Você consegue entender a diferença? Esquecer é passivo, involuntário. Não se lembrar é uma decisão ativa de não trazer aquilo à tona novamente. Deus é onisciente, ele não esquece nada, mas escolhe não usar nossos erros contra nós. José do Egito é o exemplo perfeito. Depois de ser traído pelos irmãos, vendido como escravo, ele se lembra de tudo, tanto que em Gênesis 50:20 ele diz, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ele lembrava, mas escolheu não usar aquilo como arma. A segunda verdade. Perdão não significa reconciliação automática. Aqui vem o choque. Você pode perdoar alguém e nunca mais ter um relacionamento com essa pessoa. E está tudo bem. Perdão liberta você, não necessariamente restaura a relação. Paulo e Barnabé são prova disso. Em Atos 15, eles discordam sobre Marcos e seguem caminhos separados. Não há indicação de amargura, mas também não houve reconciliação imediata. Existe perdão sem confiança. Confiança se reconstrói com o tempo, com mudança de comportamento. Pense em alguém que te traiu repetidamente. Você pode perdoar pelo bem da sua alma, sem necessariamente dar a essa pessoa acesso à sua vida novamente. Perdão não é ingenuidade. Provérbios 4:23 alerta: guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Proteger seu coração não é falta de perdão, é sabedoria. Mas espera, antes de continuar com a terceira verdade, preciso saber qual dessas duas primeiras verdades impactou mais você. Aqui perdoar não é esquecer ou que perdão não garante reconciliação? Deixa nos comentários, verdade 1 ou verdade 2. E se você está acompanhando até aqui, já deixa aquele like, porque vem mais bomba pela frente. A terceira verdade. O perdão é um processo, não um evento único. Sabe aquela ideia de que você perdoa uma vez e pronto, acabou? Ilusão perigosa. Pedro perguntou a Jesus em Mateus 18:21, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus responde, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava dando uma matemática literal de 490 perdões. Ele estava revelando que o perdão é contínuo. Sabe por quê? Porque a dor não desaparece instantaneamente. Você pode perdoar hoje e amanhã acordar sentindo raiva de novo. Isso não significa que você não perdoou de verdade. Significa que você é humano e precisa renovar aquela decisão. É como tomar banho. Você não toma uma vez e fica limpo para sempre.
O perdão é diário, especialmente nas feridas profundas. Pense em José novamente. Ele teve anos no Egito para processar a traição dos irmãos. Quando eles aparecem, ele chora, testa o caráter deles, processa emocionalmente. Não foi instantâneo. A quarta verdade: perdoar não significa isentar de consequências. Essa verdade é revolucionária e muita gente confunde isso. Davi é o exemplo claro. Depois do pecado com Batseba e o assassinato de Urias, Davi se arrepende profundamente no Salmo 51. Deus o perdoa, sim. O profeta Natã confirma isso em 2 Samuel 12:13. O Senhor perdoou o seu pecado. Mas as consequências vieram. O filho morreu. A espada nunca se apartou da casa de Davi. Absalão se rebelou. O perdão de Deus foi real, mas as consequências naturais do pecado também foram. Hoje é igual. Se alguém te roubou, você pode perdoar e ainda assim essa pessoa deve devolver o que pegou ou enfrentar a justiça. Perdão não anula responsabilidade. Confundir isso gera relacionamentos tóxicos, onde abusadores continuam abusando porque cristão tem que perdoar sempre. Não. Perdão liberta você da amargura, mas limites protegem você de novos danos. Gálatas 6:7 é claro. Não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. A quinta verdade: você não perdoa para a pessoa merecer, mas porque você precisa. Essa é difícil de engolir. Alguém te machucou profundamente e não demonstra arrependimento nenhum. Por que perdoar? Porque a amargura é como beber veneno esperando que o outro morra. Hebreus 12:15 avisa sobre a raiz de amargura que brota e contamina muitos. Estevão, o primeiro mártir cristão, é o modelo supremo. Enquanto estava sendo apedrejado até a morte em Atos 7:60, ele ora: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Aquelas pessoas mereciam perdão? De forma alguma. Estavam assassinando um inocente. Mas Estevão perdoou, porque sabia que guardar ódio no coração, mesmo nos últimos segundos de vida, era se contaminar. O perdão é primeiro um presente que você dá a si mesmo. É se recusar a carregar o peso do ódio. É soltar a corda num cabo de guerra que você nunca vai vencer. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquilo foi para o bem dos soldados? Também. Mas foi principalmente para que Jesus não morresse com amargura no coração. Agora me diz uma coisa: você está carregando alguma amargura que está te envenenando por dentro? Aquele perdão que você está segurando pode estar te machucando mais do que a pessoa que te feriu. Comenta aqui: eu escolho me libertar. Se você está decidindo perdoar hoje, não pela outra pessoa, mas por você. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A sexta verdade: o perdão não depende do arrependimento do outro. Isso vai contra tudo que te ensinaram, mas é bíblico. Muita gente diz: eu só perdoo se a pessoa pedir desculpas. Mas e se ela nunca pedir? Você vai ficar preso para sempre? Jesus perdoou seus algozes sem que eles pedissem. Estevão também. Eles não esperaram arrependimento para liberar perdão. Lucas 17:3-4 diz: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Mas isso fala de reconciliação, não de perdão inicial. Você pode perdoar unilateralmente para liberar seu coração. A reconciliação, essa sim, requer duas partes. Romanos 12:18 ensina: se for possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Note, quanto depender de você. Há coisas que não dependem só de você. Seu perdão não pode ficar refém da mudança do outro, senão você entrega o controle da sua paz para quem te feriu. A sétima verdade: perdoar não significa confiar novamente de imediato. Aqui está a verdade final que ninguém te conta. Perdão é instantâneo, uma decisão, mas confiança é gradual, um processo. Imagine que alguém quebrou um vaso precioso seu.
A pessoa pede desculpas sinceramente e você perdoa. Mas você vai entregar outro vaso valioso imediatamente? Claro que não. Você vai observar mudança de comportamento, comprometimento, tempo. A confiança se reconstrói tijolo por tijolo. Em Provérbios 26 está escrito: muitos se dizem amigos fiéis, mas um homem fiel, quem poderá achar? A Bíblia é realista sobre a natureza humana. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus o perdoou completamente, mas quando ressuscitou, ele não simplesmente disse: está tudo bem, Pedro, continua liderando. Não. Jesus fez 3 perguntas em João 21. Você me ama? 3 oportunidades para Pedro reafirmar seu compromisso. Perdão pleno, mas reconstrução de confiança. Agora vem a parte prática. Como aplicar essas 7 verdades? Primeiro, perdoe por você, não pelos outros. Decida não carregar mais o peso da amargura. Segundo, entenda que lembrar não significa não ter perdoado. Você pode lembrar sem rancor. Terceiro, estabeleça limites saudáveis. Perdão não é tolerar abuso contínuo. Quarto, não se cobre por não confiar imediatamente. Confiança leva tempo. Quinto, ore pelos que te feriram. Mateus 5,44 diz: orem por aqueles que vos perseguem. Isso transforma seu coração. Sexto, busque ajuda se necessário. Feridas profundas às vezes precisam de acompanhamento pastoral ou terapêutico. Sétimo, lembre-se do quanto você foi perdoado. Efésios 4,32 resume tudo. Sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Pensa comigo, quantas vezes você falhou com Deus? Quantas promessas quebradas? Quantas vezes você disse nunca mais e repetiu o mesmo erro? E mesmo assim, todas as manhãs, as misericórdias de Deus se renovam sobre você. Lamentações 3, 22, 23. Se Deus, que é perfeito e santo, te perdoa sendo você imperfeito, como você pode reter perdão de outro imperfeito como você? Isso não é passar a mão na cabeça de quem errou. É se recusar a ficar preso numa cela de amargura cuja chave está na sua mão. Momento verdade. Tem alguém que você precisa perdoar hoje? Não pela pessoa, mas por você. Escreve nos comentários apenas: eu perdoo. Não precisa dizer quem ou o que, mas faça essa declaração hoje. E se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com quem você sabe que está preso em mágoa. Olha, eu sei que algumas dessas verdades doem. Eu passei por isso também. Houve um momento na minha vida em que eu segurava uma mágoa tão grande que estava me consumindo por dentro. Eu achava que perdoar era dar razão para quem me machucou. Mas quando entendi essas verdades bíblicas, tudo mudou. Percebi que o perdão não era sobre a outra pessoa. Era sobre eu me recusar a deixar aquela situação me definir. Era sobre confiar que Deus é justo e que a justiça dele é melhor que a minha vingança. Romanos 12:19 diz: não façam justiça com as próprias mãos, amados, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando você solta, Deus age. Quando você segura, você mesmo se aprisiona. Essas 7 verdades sobre o perdão não são teorias, são chaves que podem abrir a prisão onde você tem vivido. Use-as. Perdoar não é fraqueza, é a maior demonstração de força espiritual. É dizer: você me machucou, mas não vai controlar meu futuro. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal Segredos da Bíblia, ativa o sininho e fica ligado porque toda semana tem conteúdo que vai transformar sua compreensão das Escrituras. E lembra, o perdão liberta. Escolha sua liberdade hoje. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.